Será que o exame de Oncotype está dentro do rol de procedimentos da ANS? Essa é uma pergunta que muita gente faz para mim, porque olha às vezes para o rol e vê lá que exame genético está no rol e aí fala, olha, eu acho que o exame de Oncotype está no rol de procedimentos. Eu vou explicar essa questão para vocês agora. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual do Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Bom, o exame genético está dentro do rol de procedimentos da ANS, mas o mesmo rol que prevê a inclusão de exames genéticos, ele exclui uma série de exames e de sequenciamentos mais modernos. E aí, dentre esses sequenciamentos mais modernos, os sequenciamentos de nova geração, como a gente diz, isso está embutido ali nessa exclusão do rol, o Oncotype. Mas a grande questão para a gente sempre é pensar o seguinte, olha, o fato de não estar dentro do rol da ANS não impediria o custeio por uma operadora de plano de saúde. Por quê? Porque a lei dos planos de saúde hoje, ela diz expressamente que a operadora deve fornecer tratamentos, deve custear exames, por exemplo, também, que mesmo fora do rol, estão em acordo com a ciência. E eu tenho uma particularidade aqui. A gente não tem um outro exame dentro do rol de procedimentos da ANS capaz de substituir a indicação do Oncotype para essas pessoas. E, portanto, mesmo fora do rol de procedimentos, a operadora deve, então, fazer o fornecimento disso, porque o caso do Oncotype, quando bem indicado por um médico, quando bem balizado pela ciência, estaria em acordo com a lei. Está em acordo com a lei dos planos de saúde, que determina que aqueles tratamentos, exames e procedimentos, mesmo fora do rol, mas em acordo com a ciência, deverão ser autorizados. O grande problema, contudo, é que as operadoras continuam olhando especificamente para o rol da ANS. Elas continuam olhando apenas para essa regra e não para a lei. E como eu estou mostrando aqui para vocês, existe um descompasso grande entre o rol da ANS e a lei dos planos de saúde. O que mais me angustia no caso do Oncotype é que essa recusa, no final de contas, prejudica não apenas aquelas pessoas que precisam do Oncotype, mas prejudica também todo o sistema de saúde. Por quê? Porque a gente já tem isso bem balizado na ciência, que se todo mundo, se todas as mulheres bem indicadas ao Oncotype, eu falo das mulheres porque o exame de Oncotype ainda é mais comumente indicado para casos de câncer de mama, embora nós já saibamos, por exemplo, que esse exame também tem indicação técnica para outros casos. A gente pode estar falando do câncer de cólon, por exemplo, a gente pode estar falando de câncer de próstata, também existe indicação, mas a gente está falando ainda de grosso modo, a gente está falando de indicação para câncer de mama. A gente sabe que uma parte expressiva dessas pessoas, por exemplo, dessas mulheres com câncer de mama, que tem indicação técnica para Oncotype, não precisaria se submeter a uma quimioterapia se tivessem realizado o exame, de forma que mostra-se muito mais econômico para a própria operadora liberar para todo mundo que tem indicação técnica bem fundamentada para fazer o exame. E mais do que isso, vejam que interessante, eu estava dando uma aula uma vez dentro da pós-graduação e eu lembro que um auditor de uma operadora de plano de saúde, que foi meu aluno, ele falou para mim, não, professor, você tem toda a razão nessa crítica que você faz ao Oncotype. Eu, inclusive, tenho aqui um estudo que nós, enquanto operadoras, ele dizia, nós das operadoras patrocinamos esse estudo e esse estudo diz que, de fato, o Oncotype é um exame muito importante e que pode gerar uma imensa economia para o próprio sistema de saúde. De forma que eu não entendo se as operadoras têm acesso a esse parecer, porque ele me entregou esse parecer, esse estudo que foi feito foi publicado e ele falou, olha, eu estou te entregando esse documento e tal, porque foi um estudo publicado. Ele me entrega isso e aí eu digo assim, poxa, se as operadoras têm acesso a esses estudos, não existe razão para que esse exame não seja tão difundido. E mais do que isso, me parece uma grande falha da própria ANS ao não determinar a incorporação de um exame tão importante como esse. Na prática, com tudo o que tem acontecido que muitas vezes essas pessoas que precisam fazer o exame de Oncotype, elas acabam recorrendo à justiça. E aí de duas formas. Às vezes elas vão para a justiça para exigir a liberação do exame pela operadora e às vezes vão para a justiça falando assim, eu vou pagar o exame, vou pedir a recusa do plano de saúde, pago o exame e aí pagando o exame então eu vou buscar o ressarcimento disso.
Essas coisas a gente tem visto paulatinamente dentro do Poder Judiciário, com muitos pareceres técnicos dizendo que o exame de Oncotype é um exame essencial para os pacientes. Então, o que eu sugiro a você numa situação como essa, se você teve a indicação técnica de um exame de Oncotype, tenha você pagado ou precise ainda realizar o exame. Eu sugiro que você procure advogado especialista, experiente em plano de saúde, para discutir o seu caso. Profissional que tem acesso a esses documentos, a esses pareceres técnicos, a esses estudos, a essas plataformas e que possa demonstrar na prática a essencialidade do exame para você, porque existem posições aí já determinando a cobertura disso há muito tempo, há muitos anos. Fale com advogados especialistas em plano de saúde e saiba o seguinte, hoje tudo pode ser feito online, tudo pode ser feito eletronicamente, de forma que se você não conhece alguém aí, você pode fazer uma reunião online com esse profissional, porque tudo isso vai tramitar de forma eletrônica sem que haja nenhum problema. Então, fica aqui a minha recomendação a vocês, o exame de falar com um advogado especialista, porque embora não esteja expressamente no rol da ANS, o exame genético está, mas quando a gente vai ver as diretrizes de utilização do exame genético, dentre essas diretrizes existe ali uma exclusão para exames como o Oncotype. Mas, como eu mencionei, nenhuma regra da ANS pode contrariar a lei. E havendo contrariedade entre a regra da ANS e a lei, vale a lei e não vale a regra da ANS. Saúde para vocês, muito sucesso aí, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.